Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Olá, paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Ciro Sanches Ibordi e esta é mais uma lição bíblica desta série maravilhosa sobre Ezequiel. Estamos estudando as lições bíblicas adultos da CPAD, estamos estudando neste quarto trimestre de 2022 sobre as profecias de Ezequiel. E chegou hoje talvez a lição mais esperada, que é sobre Gog e Magog, lição de número 9, que estudaremos presencialmente, se Deus quiser, no dia 27 de novembro de 2022. O texto áureo está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 8. É interessante que só de ler o texto áureo e a verdade prática, você já vê que ambos tratam de eventos diferentes. O texto áureo apresenta um versículo que se refere a Gog e Magog como a última revolta de Satanás, lá em Apocalipse 20, ali, Gog e Magog, você percebe que é uma ênfase metafórica, mas não é a mesma batalha que Ezequiel menciona. Mas vamos ler aqui. Texto áureo, Apocalipse 20, versículo 8. E sairá a enganar as nações que estão sob os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E a verdade prática nos diz o seguinte: a palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Então veja, antes da restauração espiritual de Israel, porque a restauração nacional já tem acontecido. Falta ainda o cumprimento da segunda parte da profecia de Ezequiel 36 e 37, que aliás nós vamos estudar na lição de número 10, sobre aquela visão do vale de ossos secos. Mas vamos então direto ao assunto, porque é muito importante essa lição. Eu quero só lembrar que eu já tenho um vídeo aqui no meu canal sobre Gog e Magog, que eu fiz por ocasião da invasão, do início do ataque russo à Ucrânia, e muita gente começou a sugerir que já era uma referência a profecia de Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39. Então eu fiz aquele vídeo, um vídeo até de 40 minutos, em que eu abordo também vários assuntos geopolíticos que eu não poderia abordar neste vídeo aqui, porque eu vou seguir o roteiro da lição, como eu sempre faço, para que também nós valorizemos o conteúdo das nossas lições bíblicas. O autor então começa na introdução falando da profecia cumprida, aquilo que já se cumpriu, as profecias messiânicas, e a crítica que essas profecias têm recebido por parte dos céticos. Essas profecias que se cumpriram, que na verdade é uma grande resposta de que a Bíblia é a palavra de Deus, tem levado aí os céticos a dizerem que essas profecias cumpridas foram escritas depois que os fatos aconteceram. Mas isso tem sido desmentido pela arqueologia, por exemplo.
quando você estuda um pouco sobre a arqueologia, você vê como ela comprova que a Bíblia está certa, como aquele autor, Werner Keller, escreveu, a Bíblia tinha razão. Claro que eu não concordo com tudo que ele diz, porque ali ele tenta explicar o milagre, né? E o maná, por exemplo. Mas veja que desde o ano 300 depois de Cristo, claro que os principais ataques surgiram aí no período do Iluminismo, são mais recentes, mas antes disso, lá no ano 300 depois de Cristo, já houve um homem chamado Porfírio, um homem que era um filósofo neoplatônico, que começou a dizer que as profecias, não só de Ezequiel, mas também dos seus contemporâneos, Daniel e Jeremias, eram falsificações do período dos Macabeus, ou seja, século II a.C., período intertestamentário. Ele não acreditava que Daniel podia ter falado com tanta precisão dos impérios que surgiriam a partir ali da Babilônia, depois o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. Ele não acreditava no que Ezequiel falou também com tanta precisão, o próprio profeta Jeremias falando de Israel, falando da derrocada de Judá e do seu futuro restabelecimento. Então, esse homem começou a questionar tudo, mas Deus deu a resposta. Nos séculos 19 e 20, especialmente, várias descobertas arqueológicas, sendo a principal, claro, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, ou das cavernas de Qumran, da caverna de Qumran, junto ao Mar Morto, ali no deserto da Judéia, a partir de 1947, porque mais descobertas foram feitas nos anos seguintes. Em 11 cavernas foram encontrados ali livros bíblicos e não bíblicos, mas no que tange aos livros bíblicos da comunidade de Qumran, e ali especialmente dos essênios, eles tinham ali todos os livros praticamente do Antigo Testamento e, no caso de alguns, vários exemplares. É o caso dos livros proféticos. Daniel, Ezequiel, Jeremias, foram encontradas várias cópias e todas elas datando do período de 125 a.C. a 50 depois de Cristo. Então veja que interessante. Tudo isso então veio a comprovar que as profecias cumpridas desses profetas, profecias messiânicas, que se cumpriram na primeira vinda, todas elas foram comprovadas por essas descobertas arqueológicas. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal sobre essa fascinante descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Então, o autor começa falando disso e depois, claro, começa a mencionar as profecias de Ezequiel que são escatológicas, ou seja, cujo cumprimento está guardado para o período escatológico, e é o caso dessa profecia sobre Gog e Magog. O primeiro tópico, então, sobre a identidade dos povos invasores, parte 1. É um desafio, a priori, identificar esses povos. Então, eu vou procurar responder aqui na minha abordagem a 4 perguntas, e que não é fácil, não tem como ser dogmático. Veja, quem são esses povos? É difícil você ser dogmático. Eu vou dizer o que eu penso, o autor também, eu concordo com o autor da lição, ele foi muito claro, nós não podemos ser dogmáticos sobre a identidade desses povos, mas há uma boa sugestão, pelo menos, para a maioria deles. Onde vai acontecer essa invasão? Isso está claro, a Bíblia responde, nos montes de Israel, lá na terra de Israel. Quando? Essa é uma outra pergunta muito difícil. Quando vai ser essa invasão? Vai ser antes do período tribulacional? Vai ser no começo do período tribulacional? Vai ser no fim do período tribulacional? Ou, como diz Roger Lieb, nessa obra que eu tenho recomendado bastante,
sobre Ezequiel no período milenial. Pois é, Roger Libby, ele coloca essa invasão de Gog e seus aliados para o período milenial. Isso porque há uma dificuldade cronológica. Quando você estuda cronologia em escatologia, e aqui tem um livro muito bom, que eu sempre tenho recomendado, A Cronologia do Fim dos Tempos, de Ron Rhodes, que daqui a pouco eu vou ler um trecho dessa obra também, ou quando você estuda o Calendário da Profecia de Antônio Gilberto, um clássico, você vê que há uma dificuldade nessa parte cronológica quando você estuda sobre Gog e Magog. Por quê? Porque ali se menciona que haverá um período de 7 anos para incineração das armas dos inimigos. Veja, 7 anos não são 7 meses, nem 7 dias. Onde você encaixa 7 anos ali na cronologia escatológica? Nós costumamos dizer que a igreja não vai passar pelo período tribulacional e que ela vai ser arrebatada antes. E nós sempre afirmamos que o período tribulacional acontece logo após o arrebatamento da igreja. Mas se, como diz o mestre Antônio Gilberto, por exemplo, essa invasão de Gog e Magog acontecer no início do período tribulacional e vai haver 7 anos em que as armas serão incineradas, veja, isso choca um pouco, porque só o período tribulacional já vai ter uma duração de 7 anos. Então, você tem uma dificuldade. Nós sabemos que vai acontecer num momento em que Israel estiver em paz, Israel estiver se sentindo seguro. Hoje, Israel se sente em paz? Se sente seguro? Alguns acreditam que sim, mas eu penso que Israel ainda não vive um momento de segurança como vai viver quando for atacado por esse conglomerado de povos. Eu estou inclinado hoje em dia a pensar como Ron Rhodes, que essa batalha de Gog e Magog acontece após o arrebatamento, mas antes do período tribulacional, ou seja, haveria um intervalo entre o arrebatamento e o período tribulacional, e o que desencadearia de fato, claro, o que vai desencadear os acontecimentos escatológicos é o arrebatamento, como eu disse em um vídeo recente aqui no canal. Mas o que desencadeia o período tribulacional propriamente dito seria o acordo que o anticristo vai fazer com muitos, conforme Daniel profetizou. O anticristo vai fazer um acordo não só com Israel. A priori ele vai ser um diplomata que vai fazer acordo com muitos. Vai assinar um tratado, digamos assim, com muitos, inclusive com Israel. E aí eu acredito que isso é que dá início ao período tribulacional. Por quê? Porque ele vai fazer uma assinatura de um acordo de uma semana, que equivale justamente a 7 anos. Então isso dá início ao período tribulacional. Só que entre o arrebatamento e o início do período tribulacional, aconteceria, né, a meu ver, essa batalha de Gog e Magog. Ou, como diz o mestre Antônio Gilberto, é mais difícil cronologicamente, mas é bem possível que aconteça em meio ao período tribulacional, no início, para termos aí, claro, 7 anos em que haverá essa incineração das armas. Claro que haverá um período também entre o fim do período tribulacional e o início do milênio, mas é um período pequeno também, que Daniel menciona. Eu acredito que não haveria tempo para esse cumprimento literal desses 7 anos em que as armas dos inimigos serão incineradas. Mas nós vamos voltar a isso ao longo dessa exposição. Então, quem, onde, quando e por quê? O porquê também está no texto, porque você percebe que Gog e os seus aliados vão invadir Israel para, claro, roubar as preciosidades, as riquezas, os tesouros que há na terra de Israel. Então, vamos aqui para o primeiro ponto, os invasores. Essa invasão, claramente, é para o futuro, não é para agora. A Bíblia diz que é para o fim dos dias. E quando a Bíblia fala geralmente do fim dos dias, fim dos anos, para o tempo do fim, é uma referência ao que terá lugar após o arrebatamento da igreja. Por isso que nós não acreditamos que Gog e Magog vai se cumprir hoje, antes do arrebatamento.
eu creio que é uma profecia para depois, para cumprimento posterior ao arrebatamento. Então, e posterior também a própria restauração do Estado de Israel. Bom, isso já aconteceu, mas Israel também será restaurado espiritualmente. Isso, claro, vai acontecer no período tribulacional, em grande parte, e especialmente no milênio. Mas a profecia de Ezequiel 38 e 39, para se cumprir, não exige o cumprimento da restauração espiritual, mas pelo menos a restauração nacional, que, a bem da verdade, já tem acontecido. A partir de 1948, Israel já se estabeleceu como nação. Agora, atenção, não confunda, isso é muito importante, eu vejo muita gente confundindo. Não confunda essa batalha, essa invasão de Gog que nós estamos estudando, referente aos capítulos 38 e 39 de Ezequiel, não confunda essa profecia com Gog e Magog de Apocalipse 20, versículos 7 a 8. O mestre Antônio Gilberto é muito claro, aliás, aqui na página 115 do seu livro, esse livro aqui, O Calendário da Profecia, olha que interessante, na página 115, ele apresenta um quadro em que ele mostra por que a profecia de Ezequiel 38 e 39 nada tem que ver com Apocalipse 20, 7 a 9, porque ali Gog e Magog aplica-se metaforicamente, porque é uma referência à última rebelião, à última revolta de Satanás, em que pessoas dos 4 cantos da terra, e não somente do norte, estarão presentes nessa rebelião. Então veja, o mestre Antônio Gilberto explica Gog em Ezequiel 38 e 39 e Gog em Apocalipse 20. Olha a diferença. Gog em Ezequiel 38 e 39 é um bloco de nações. Em Apocalipse, Gog são todas as nações. Em Ezequiel, Gog vem do norte. Em Apocalipse, Gog envolve toda a terra. Em Ezequiel, Gog age por ato divino. Em Apocalipse, Gog é movido pelo diabo. Em Ezequiel, Gog é destruído por espada. Em Apocalipse, Gog é destruído por fogo do céu. Em Ezequiel, Gog é sepultado em Israel. Em Apocalipse, Gog é totalmente consumido pelo fogo. Em Ezequiel, Gog vem antes do milênio. Em Apocalipse, Gog vem depois do milênio. Então aí está, essa obra do mestre Antônio Gilberto é muito boa e ele explica muito bem. É importante você não confundir o Gog, aliás, em Ezequiel 38 não se fala em Gog e Magog, fala Gog e os povos que estão com ele. Gog é o líder, nós vamos explicar daqui a pouco. Lá em Apocalipse, como é metafórico, aparece Gog e Magog, mas, a bem da verdade, em Ezequiel não se fala de Gog e Magog como se fosse uma dupla, não. É Gog da terra de Magog, Gog sendo um líder, sendo Gog do jeito que está em Ezequiel, e até um título, como se fosse Faraó, como se fosse César, ou Czar em russo, ou Kaiser em alemão, ou seja, é um título que se refere a um líder de um conglomerado de povos, de vários povos reunidos. Então é importante você observar isso. Então não confunda Gog de Ezequiel 38 com Gog e Magog de Apocalipse 20, 7 a 10. Não confunda também Gog de Ezequiel 38 com a Batalha do Armagedon, porque essa profecia de Ezequiel, como eu já disse, é para o início da tribulação ou para um pouco antes do início da tribulação. Não tem nada a ver com o Armagedon, que é para o final, já quando Cristo estiver para voltar, para livrar o seu povo, vai acontecer esse levante, esse sim, liderado pelo anticristo, porque o anticristo vai se voltar contra Israel a partir da segunda metade do período tribulacional. Então, nos últimos 3 anos e meio. No início, o anticristo vai ser um aliado de Israel. É bem possível até que o anticristo queira defender Israel do levante de Gog, da terra de Magog. Mas não vai ser necessário, porque a profecia mostra que o próprio Deus vai intervir. Então,
é importante você observar isso. A informação geográfica aqui, porque a primeira pergunta que fica é quem são esses invasores? Não dá para você ser dogmático. Eu gosto até aqui da abordagem de Ron Rhodes, na página 100 do seu livro. Eu vou mostrar aqui para vocês também. Esse livro é muito bom. E na página 100 do seu livro, Ron Rhodes, ele faz uma definição aqui, segundo ele acredita, e a maioria dos eruditos em escatologia vai nessa direção, eruditos pré-tribulacionistas, de que Ros é provavelmente uma referência à Rússia. Depois vamos ver de onde surgiu isso, mas hoje a maioria, o mestre Antônio Gilberto também vai nessa linha, o próprio Roger Libby também, nessa obra que eu tenho recomendado, né, sobre Ezequiel, ele também faz essa mesma afirmação de que a Rússia é que vai encabeçar esse conglomerado de povos, o líder da Rússia, que hoje, no caso, é o Putin. Não saberemos, se for a Rússia mesmo, se será esse mesmo líder. Hoje seria ele. Dentro dessa interpretação que nós vamos ver daqui a pouco também, que não podemos ser dogmáticos, porque a Bíblia, a rigor, não diz que é a Rússia. É uma sugestão. Então, segundo Ron Rhodes, Ros provavelmente se refere à atual Rússia no extremo norte em relação a Israel. Magog estima-se que inclui as repúblicas ao sul da antiga União Soviética, Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Turquemenistão e Tajiquistão, e possivelmente também o norte do atual Afeganistão. Mesec Tubal é a região localizada ao sul do Mar Negro e do Mar Cáspio, ou a atual Turquia. A Pérsia, em 1935, passou a chamar-se Irã, e em 1979 passou a chamar-se República Islâmica do Irã. Por isso que os autores também falam de um exército russo-islâmico, porque vai haver, veja que interessante, hoje há 3 forças que dominam o mundo. A força eurasiana, formada por Rússia e China, no caso a elite governante da Rússia e da China. Temos uma segunda força, que é a chamada força europeia, ou mais precisamente a força ocidental, porque abrange também, envolve também os Estados Unidos, ou os países da OTAN, do Tratado do Atlântico Norte, então é uma força ocidental. E temos uma terceira força, que é a força islâmica, formada pela fraternidade muçulmana. Eu penso que para esse levante de Gog, 2 dessas forças, pelo menos, vão se unir. A força eurasiana, formada por Rússia e China, ou pelo menos a Rússia, e também haverá o apoio massivo da comunidade islâmica, a fraternidade muçulmana. O anticristo, quando ele dominar o mundo, ele vai, na verdade, dominar essas 3 forças, inclusive a força ocidental. Mas para esse levante do norte, haverá pelo menos 2 dessas forças, ou grande parte delas, a força eurasiana, que envolve Rússia e China, e a força muçulmana. Mas voltando aqui ao livro de Ron Rhodes, então ele fala que Ros é Rússia, Magog, repúblicas ao sul da antiga União Soviética, Mesec Tubal, Turquia, Pérsia é o atual Irã, Etiópia é o atual Sudã, Put, a atual Líbia, podendo incluir também Argélia e Tunísia, e Gomer, a atual Turquia. E ainda Togarma, né? Indica a atual Turquia, sendo que poderia incluir também o Azerbaijão e a Armênia. Então aqui está mais um livro que eu recomendo, que é muito bom. Ele faz essas sugestões aí. O pastor Abraão de Almeida, também na sua obra, também faz praticamente as mesmas sugestões. Nessa obra aqui também, Escatologia, Perguntas Escatológicas, é um curso do CETAD, cuja autoria é deste, né? Por graça de Deus, é de minha modesta autoria. Aqui eu também abordo essa questão de Gog e Magog. Se você quiser fazer esse curso e também adquirir todos esses livros que eu aqui estou recomendando, tem um link aqui na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário. O comentário é em destaque. Fique atento.
Então vamos lá, o ponto 2, compreendendo a profecia. Está claro que não foi para os dias de Ezequiel, para a sua geração, e sim para o estado restaurado de Israel como nação, conforme as profecias de Ezequiel 36, de Amós 9 também. Agora, como identificá-los hoje? Eu já dei aqui as sugestões e falei também das 3 forças que dominam o mundo. Isso tudo pode ajudar você a responder essa pergunta, essa pergunta, né? Quem são esses povos? Agora, vamos para o terceiro ponto, que ele é muito importante, sobre Gog. Porque não confunda, repito, este Gog de Ezequiel 38 e 39 com o Gog e Magog de Apocalipse 20. Por quê? Porque não se trata em Ezequiel de um povo. Gog aqui não é um povo, e sim um líder de um povo, porque Gog é um título, assim como eu já disse, Faraó, César ou Czar, no caso da Rússia, Kaiser, no caso da Alemanha, poderíamos citar também Herodes, ou seja, é um título atribuído a um líder, evidentemente. Então o nome aparece, né, lá em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 4, mas aqui em Ezequiel é um título. E como é um título, torna-se fraca a posição que atrela esse nome a um país, como a Rússia, por exemplo. Claro que a maioria dos eruditos em escatologia atrelam Gog à Rússia, por ele ser o chefe. Mas você não tem aí como ser dogmático com respeito a isso, porque não se trata de uma referência geográfica e sim um título. Mas vamos para o segundo tópico, sobre a identidade dos povos invasores, parte 2. Depois de Gog, que como falamos é apenas um título, não é uma referência geográfica, mas ele é Gog da terra de Magog. Agora Magog você tem uma referência geográfica. Magog, que é o nome de um descendente de Jafé, filho de Noé, que aparece lá em Gênesis 10 e 2, 1 Crônicas capítulo 1, versículo 5. Flávio Joséfo identifica Magog com os citas, que são etnias nômades da região norte dos mares Negro e Cáspio. E pela localização, especialistas como o próprio Ron Rhodes, que eu citei, têm dito que Magog poderia ser identificado com a Rússia, também Turquia, Irã, Líbia, Sudão. Veja, é vago, não dá para você ser dogmático. A região pode apontar para a Rússia, pode apontar para a Turquia, Irã, Líbia, Sudão e ainda outras nações da Ásia Central. Magog, mais precisamente, pode ser uma referência também às repúblicas islâmicas ao sul da ex-União Soviética, como Ron Rhodes menciona, Afeganistão, etc. O ponto 2, Meseque e Tubal, que são 2 dos 7 irmãos que são filhos de Jafé, de acordo com Gênesis 10, versículo 2. Deram origem a Tabal e Musqui, que são reinos frigianos da Capadócia, na Anatólia. Mas aqui também se menciona Togarma, que é filho de Gomer, ou Gomer, identificado com o povo Cáucaso. O mestre Antônio Gilberto, ele fala de Magog, Meseque e Tubal como representando a região ocupada por citas e tártaros, correspondente, segundo ele, veja, a maioria, como eu falei, dos eruditos pré-tribulacionistas, relaciona essa região com a Rússia. Meseque teria se convertido graficamente em Moscou, ou Moskva. E Togarma é uma referência, mais precisamente, à Armênia e Turquia. Gomer, no caso, seria uma referência à Germânia, ou Alemanha. Então veja aí, são sugestões. O terceiro ponto, a coalizão de Gog, porque Gog, portanto, lembre-se, vai ser um líder de um conglomerado de povos, a coalizão de Gog. Então mais 5 povos vão fazer parte desse bando de Gog. Persas, etíopes e os de Put. Gomer, que eu já citei, todas as suas tropas.
todos citados antes, claro, por Ezequiel. Ezequiel menciona lá no capítulo 27, versículo 10, e também no capítulo 30, versículo 5. Cush, que é uma referência à Etiópia, e Put, que claramente é uma referência à Líbia, descendem de Cã, filho de Noé. É importante observar que o norte aqui, em relação a Israel, é muito vago. Não dá para você ser dogmático. Então pode também incluir a própria Mesopotâmia, a Ásia Menor e regiões dos mares Negro e Cáspio. Persa, que é Irã, desde 1935, é um dos povos que certamente podemos assim ter uma certeza maior, né? Até considerando o fato de hoje o Irã ser uma república islâmica e inimiga figadal de Israel. Então terá todos os motivos para invadir Israel. Então, em resumo, nós podemos afirmar que Irã, Líbia e Etiópia, claro, não a Etiópia original, porque a Etiópia original estava lá na bacia dos rios Tigre e Eufrates. A Etiópia atual resulta de uma emigração de etíopes para a África. Então, é outra Etiópia e, na verdade, nós podemos dizer que a referência geográfica aqui da profecia é mais com relação ao Sudão. Vamos para o terceiro tópico, sobre o contexto escatológico. Então, o autor destaca que é uma associação popular de Rússia com Gog. Ele diz que é popular, a despeito de grandes eruditos hoje defender essa posição, mas essa defesa começou, na verdade, com uma abordagem, assim que podemos dizer, ligada à especulação, à escatologia especulativa. E não é recente, não é invenção dos pentecostais e nem dos dispensacionalistas, como dizem os críticos, e o autor enfatiza isso. Hal Lindsey, com a agonia do planeta Terra, por exemplo, que é muito criticado por causa das suas profecias um tanto quanto exageradas, né? As suas especulações, mas Hal Lindsey foi um dos escritores que ajudou a propagar essa ideia de que Gog é uma referência à Rússia. O próprio Abraão de Almeida também, né? Claro que ele é bastante cuidadoso na sua abordagem, mas, como eu disse, a maioria dos estudiosos de escatologia, estudiosos pré-tribulacionistas, veem uma grande possibilidade, e eu não descarto também, de que Gog seja uma referência ao líder da Rússia. Mas isso surgiu de uma maneira assim um tanto quanto não muito exegética, digamos assim. O autor explica até aqui como que surgiu essa ideia. Mas vamos aqui devagar para a gente entender. Primeiro ponto, Gog e Magog. A mensagem contrária, Gog, terra de Magog. Aqui o autor deixa claro que Gog e Magog são nomes de uma mesma nação. Gog seria o príncipe, o líder da terra de Magog. Então não seriam dois povos. Ou seja, seria um líder, Gog, de um conglomerado de povos, incluindo-se a sua própria terra, que seria Magog. Então esse é um esclarecimento importante que o autor faz aqui. O segundo ponto, como a Rússia aparece nesse contexto? E aí que vem a explicação. O termo chefe, que aparece em língua portuguesa, vem do hebraico Rosh, que aparece na Septuaginta como Ros, que tem uma sonoridade parecida, especialmente no inglês, Russia, né? Então, muitos fizeram essa associação. Aliás, o primeiro a fazer isso foi, o autor vai explicar no terceiro ponto, um estudioso da época do século XVIII, fim do século XVIII, início do século XIX, mas aqui no ponto 2 ainda, como a Rússia aparece nesse contexto. O termo chefe, portanto, Rosh, em hebraico, aparece na Septuaginta como Ros, e tem uma sonoridade parecida com Russia, né, no inglês, assim como Mesec tem uma sonoridade parecida com Moscou, dizem, né? Togarma com Tobolsk, que é uma cidade da Rússia, e a partir dessas especulações, veja bem, especulações, alguns estudiosos
começaram a sugerir que a Rússia tinha a ver por ser do norte também. Então veja que não é bem algo que, apesar dos eruditos afirmarem, não é algo assim que você pode afirmar categoricamente. O terceiro ponto, a origem da interpretação. Como diz o autor, eu já destaquei, não vem dos pentecostais e também não vem dos dispensacionalistas. Aliás, quanta coisa que colocam na conta dos dispensacionalistas. E eu vejo muitos críticos que sequer sabem o que é o dispensacionalismo. O dispensacionalismo não é um aglomerado de gráficos, como alguém pensa, de suposições, não. O dispensacionalismo é um sistema hermenêutico de interpretação. Eu tenho vídeos aqui no meu canal explicando isso. Se você precisar entender melhor, veja a playlist Dispensacionalismo, você vai entender bem o que é o dispensacionalismo, que é esposado pela Assembleia de Deus. Isso já de longa data, desde 1916, de maneira oficial, quando foi publicada a nossa primeira declaração de verdades fundamentais. Então, qual a origem dessa ideia de que Gog significa Rússia? Não veio dos pentecostais, nem dos dispensacionalistas, mas vem desse homem que eu já citei, Genésios. Meus irmãos, corrigindo, na verdade é Gesenius, viu? Não é Genésios, é Gesenius. Que viveu entre os anos 1787 e 1842. Ele associava Rosh à Rússia, por causa da sonoridade, especialmente no inglês, Russia, né? Essa associação ficou esquecida, só surgiu novamente depois da Guerra Fria, porque quando acabou a Guerra Fria, ali quando houve a queda do Muro de Berlim, em 1989, após várias reuniões entre Reagan, Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, e Gorbachev, após essas reuniões e muitas discussões, houve ali o fim da Guerra Fria, caiu o Muro de Berlim em 1989, e essa interpretação de que a Rússia seria Gog, ela esfriou. Só que agora, com a invasão da Rússia à Ucrânia, voltou à tona. Tá certo? Eu não entrei em muitos detalhes, porque, como eu já disse, tem um vídeo aqui no meu canal explicando melhor essas questões geopolíticas que eu recomendo a você. Vamos então concluindo mais uma lição maravilhosa, essa lição de número 9, e o autor diz o seguinte, aqui na conclusão, que eu gosto sempre de ler, até porque o autor, o pastor Ezequias Soares, conclui muito bem as suas lições. Ele diz aqui, é importante saber que a invasão de Gog e o seu bando à terra de Israel é distinta da Batalha do Armagedon. Eu enfatizei isso. A Batalha do Armagedon acontece no fim do período tribulacional. A invasão de Gog, muito possivelmente, antes do início do período tribulacional, mas depois do arrebatamento, ou talvez logo no início do período tribulacional. No fim não, porque no fim é a Batalha do Armagedon. Então aqui ele explica isso. É distinta da Batalha do Armagedon, pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a grande tribulação, ao passo que o Armagedon se dará no fim ou no final desse período. Cabe também ressaltar que essa invasão não é a mesma, já expliquei também, não é a mesma rebelião de Gog e Magog, o mestre Antônio Gilberto explica por quê. Eu publiquei aqui para vocês o quadro para vocês poderem fazer a distinção. Mas adquiram o livro, é importante esse livro, também tem o link aqui para você adquirir. Esse livro é um clássico e é muito sucinto, muito objetivo, mas muito claro também. Cabe ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião de Gog e Magog, Apocalipse 28, pois a profecia empresta de Ezequiel esses nomes. Empresta porque ali a menção é metafórica, não é uma referência para você associar uma profecia com a outra. Não, é Gog e Magog num sentido figurado, tá certo? Se você chegou até aqui, eu creio que você está gostando dessa abordagem. Curta esse vídeo, compartilhe e também não deixe de inscrever-se no meu canal. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.